Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Fê. Oi, Ana. Oi, Paty. Ah, sabia que a Paty não ia perder, porque ela é muito fã do Guga. Oi, Letícia. Vou esperar agora o meu convidado entrar, o Guga. Quem não conhece vai adorá-lo. Ele é um cara incrível. A Paty tá aqui, pode falar. Oi, Carlinha. Vamos falar sobre foco e produtividade. Eu sei que você é fã dos dois, mas a live do Guga você não perde. Oi, Guga, chegou meu convidado. Vou esperar ele pedir para entrar, a gente começa. Vamos saber. Ô, Guga, você consegue apertar lá para pedir para participar? Aí eu já coloco você aqui. Pronto. Isso. Estão me ouvindo bem? Tá ok? Ah, oi, Guga. Oi! Ai, você não sabe que honra fazer uma live com você. Imagina, a honra minha de estar aqui na no seu Insta, de falar com seus Nossa, eu seguidores. tava até assim, ó. Falei, gente, eu vou fazer live com o Guga. Ah, eu preciso fazer um fundo melhor aqui, que meu fundo tá branco, Dri. Você precisa dar um jeito nesse fundo aqui, ó. Pode deixar que eu vou aí dar. Olha, a Paty tá aqui, ela não assiste uma live minha, mas ela falou, ah, com o Guga eu não vou perder. Paty, dá um sinal pra mim também, que eu não vi. Eu cheguei depois que você falou. Eu Ela vi sua disse, a live do mãozinha. Guga eu não perco jamais. Ó, já conheço algumas pessoas aqui, ó. Gabriela tá aqui também, Gabriela Barbieri. A Mai falou que entrou para te conhecer mais, você vai adorar, assim, não tem, olha lá, a Paty te dando oi, Guga. Oi, Mas não tem Paty! como não se encantar com esse homem maravilhoso. Ele é meu psicólogo, ele é psicólogo da Paty também. A gente conversa assim que nossas melhores horas são quando a gente vai lá conversar com ele, assim, que só de ouvir a voz já era uma coisa. Imagina eu fazendo uma live. Você tá vendo meu vermelho? Não? Tô vermelho? Talvez eu Não, esteja, né? não, Vermelho de aqui tá vergonha de preto. tantos elogios? Ah, Sara. Não, oi, Ju. Ai, todo mundo vai ver como é maravilhoso. Eu estudei muito para fazer essa live com você, porque eu não podia fazer feio, né? Mas você sempre foi e é muito estudiosa, né? A Paty está falando que a sessão dura 5 minutos. Ó, a Mai tá da Suíça para te assistir, para te conhecer. Oi, Mai, como é que deve estar aí na Suíça, Mai? Como é que você está? É, tem uma pessoa também aqui, o Léo Peroni. Léo Peroni é um amigo meu de infância, um psiquiatra super Ah, renomado de que São legal, Paulo. muito bem-vindo. Léo, mete o bedelho aí, Léo, que você manja de muita coisa. Eu até fiz anotações para nossa live de hoje. Na verdade, assim, eu tinha lido já recentemente aquele livro Foco do Daniel Uhum, Goleman e uhum, já tinha, e eu tenho estudado muito isso porque eu estou estudando muito inteligência emocional, né? aham. E aí, quando você falou desse assunto, eu achei muito legal, primeiro, porque eu vou começar a falar assim, que eu não sei se você tem essa sensação, e todo mundo que está aqui tem essa sensação também, que parece que a quarentena virou assim um campeonato de produtividade, né? Quem faz mais yoga, quem faz mais ginástica, quem assiste mais lives, assim, virou um campeonato de produtividade e não é isso que é para acontecer, né, Google? Isso deixa a gente mais ansioso ainda, porque a gente vê as postagens dos outros, olha, hoje eu fiz yoga, fiz ginástica, pedalei, você fala, gente, eu não estou fazendo nada disso, e aí você se frustra, né? Eu até acabei de fazer um vídeo lá no YouTube falando sobre frustração, Uhum. mas a gente acaba se frustrando muito. Eu vou falar só um pouquinho, porque daí é com você que é o mestre aqui, né? É quem faz mais faxina, né, Ana? A Ana tá falando, é campeonato de quem faz mais faxina também. Uma coisa, assim, que eu acho muito legal de falar em relação à produtividade é, até há um tempo atrás, nas empresas, por exemplo, se achava que um funcionário que faz um monte de coisa ao mesmo tempo
aquele que a gente chama de multitarefas, era alguém super produtivo. E Uhum. os estudos mostram que é o oposto disso, né? A Uhum. produtividade é inimiga da pessoa multitarefas, porque a pessoa Uhum. multitarefas, ela começa um monte de coisa ao mesmo tempo, ela não tem acabativa, e isso Uhum. traz mais ansiedade ainda, mais frustração, Uhum. e uma pessoa produtiva, de fato, ela pega uma coisa que é prioridade, ela começa essa coisa e ela faz até acabar essa coisa. Então, e até porque fazer muitas coisas ao mesmo tempo faz perder o foco e Uhum. gera mais ansiedade, né? Uhum. Então, se você falar alguma besteira, você please me corrija. Imagina, tá uma introdução maravilhosa. Acho que não vai sobrar nada para eu falar, porque você tá Ah, tá dominando. bom, que parece. E assim, esse negócio de multitarefas, assim, porque pelo que eu li, que eu estudei, o nosso cérebro ele foi feito para fazer uma coisa de cada vez, né? A gente Sim. precisa de uma iniciativa e de uma acabativa. Uhum. É, sabe aquela vontade de fazer ginástica? Nunca tive. Pois é, João, nem eu. E aí Ó, o agora na Léo, quarentena a gente fica achando que a gente tem que ter porque todo mundo tá tendo, assim. olha que interessante. O Léo Peroni, que é esse meu colega psiquiatra, colocou aí, ó, a quarentena veio para nos mostrar qual é nosso ritmo, que é diferente do ritmo da Exatamente. modernidade. Exatamente. Gabi tá aí também, Gabi Gonçalves, Lu, Luísa. Muito legal. Então, Dri, deixa eu já complementar uma coisa que você trouxe aí, porque eu acho que essa introdução é perfeita, assim. Quando a gente fala desse tema, né, produtividade, foco, as pessoas ficam, na verdade, na ânsia de mais, elas querem mais, né? Eu quero ter mais foco, eu quero produzir mais, como se essa fosse o objetivo, ou como se isso fosse o nosso destino final, na verdade. Esse ritmo, Uhum. como bem colocado pelo Léo, é um ritmo muito contemporâneo, moderno, imediatista, e que de fato a gente estava vivendo numa perspectiva, né, assim, de um processo muito acelerado, né? Só quem trabalha com saúde mental sabe o quanto isso traz de prejuízo, né? Os níveis de estresse, os níveis de ansiedade. E aí, na chegada da quarentena, as pessoas elas iniciaram a quarentena meio que numa ilusão, né? Tirando toda a falta de informação que leva um tempo para chegar, mas essa ideia de isolamento, essa ideia de ficar em casa, meio que iludiu as pessoas, né, com relação ao Uhum. tempo. Elas acreditaram que o fato delas terem mais tempo iria suprir uma necessidade de produtividade que estava sendo estimulada. Então eu recebo Uhum. muito relato das pessoas dizerem assim: nossa, eu estou em casa e eu achei que eu ia fazer muito mais coisa, mas eu estou muito mais cansado. Eu não estou dando conta de fazer as coisas, né? Porque a gente tem aqui uma expectativa, que é isso que a gente fala de um alimento social, dessa coisa, desse impulsionamento social de produzir, de ser, de acontecer, de fazer. E a gente tem a realidade, que é, tá, como é que o meu corpo de fato funciona, né? Uhum. Então, a hora que eu tiro os estímulos que me obrigam a funcionar, como é que ele de fato quer funcionar, né? Então, Sim. esse é um cuidado muito grande. Por isso que é muito interessante como você iniciou a nossa live, para mostrar para as pessoas que até o nosso objetivo aqui dessa conversa não incitar nas pessoas esse excesso de produtividade, mas é que elas entendam o conceito e aí elas Uhum. possam aplicar o conceito no próprio ritmo, no próprio organismo, na própria vida, né? Sim, exatamente. E assim, até porque quando a gente faz uma coisa de cada vez, né, e a gente consegue começar e terminar, assim, o nosso cérebro precisa daquela sensação de dever cumprido, né? E Aham. quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, gera essa ansiedade, essa sensação de que nada foi feito, aí a gente fica mais insatisfeito com a gente mesmo, e a gente Uhum. começa a olhar em volta e ver que todo mundo está produzindo, assim. E uma coisa que eu pensei em falar aqui, que até eu fiz aquele curso de mindfulness com você, que foi maravilhoso, e eu lembrei disso em relação até à produtividade, que eu acho que prestar atenção em tudo que a gente for fazer, o tal do mindfulness, né, Uhum. ajuda na produtividade, né? E é até assim, se a gente for beber água, aquela coisa que você ensinou, você vai comer, Uhum. sente o sabor, saborei até a gente, num grupo teu que eu tô falando de ansiedade, você falou isso, a gente come vendo televisão, ou Aham. come trabalhando, a gente não Uhum. sente o gosto da comida, tal. Então, o que que é o ideal da gente fazer agora que a gente está em casa, né?
cada Sim, coisa que a gente for fazer, se dedicar única e exclusivamente àquilo. Então, você vai sim. comer, senta, saboreia, sente a Uhum. textura, a temperatura, tal. Isso vai gerar uma satisfação e uma sensação assim de foco mesmo, né? De que aquilo que a gente está fazendo, a gente está sendo inteiro, porque se a gente come e vem TV, a gente não está inteiro em nenhuma atividade, né? Sim. Tem aqui a Mariana falando que tem pavor de começar Deixa eu ver. e não terminar, Não prefere fazer terminar. uma coisa de cada vez. E é isso mesmo, porque gera muita frustração quando a gente começa um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina nada, né? A gente se frustra. E é Sim. Ô, importante. Dri, dá oi pro Thales, que ele tá dando oi aí. Ele quer seu oi Ah, oi, também. Thales, não vi. Oi, querido. Ai, gente, que honra. Ah, oi, Thales, querido. Ai, muita honra essa live, viu? Tô Então, muito sabe feliz. uma coisa legal da gente estabelecer? Que as teorias de produtividade, elas estabelecem uma frase que é muito importante, que eu acho que a gente pode, inclusive, alinhar ela para todo mundo, que é: se ocupar não é produzir. Então, você ter muita coisa, você encher o seu dia, você colocar na tua rotina inúmeras coisas, isso não necessariamente é produção, não é produzir, né? Então, se a gente fazer uma analogia com linha de produção, por exemplo, de uma fábrica, de uma empresa, né? Então, se a gente pensar numa esteira, onde você coloca lá a matéria-prima, e aí no final sai o produto, né, feito, acabado, produtividade, na verdade, é a relação entre o quanto de coisa você coloca nesse início e qual é a proporção que você tira no final. Então, você ter lá um monte de gente colocando coisa nessa esteira, várias coisas, não significa que no final dessa esteira o produto vai estar produzido, né? E a gente precisa pensar isso no nosso dia a dia mesmo, assim. Quando a gente olha para as nossas 24 horas e a gente pensa em produzir ou a gente pensa em delimitar foco, a gente precisa começar com isso que você está colocando, que é assim, peraí, quanto de coisas, né? Qual é a quantidade que eu quero? E da onde vem essa exigência? Porque é isso que esse momento, né, inédito, sem precedentes que a gente está vivendo, está mexendo tanto com as pessoas, tirando toda a questão do medo, do pânico, né, da falta de informação ou da confusão de informação, mas é essa possibilidade que a gente está tendo de rever o nosso próprio organismo, de perceber a nossa estrutura, o nosso ritmo, e aí talvez entrar em contato com essa realidade. Qual é a minha realidade de produção? O quanto eu tenho de capacidade para produzir? Seria legal se a gente tivesse um tempo, né, para poder se ver, se olhar, se avaliar. E uma coisa interessante que eu percebi, pelo menos na grande maioria das pessoas, é que ninguém parou, né? Por mais que a gente tenha reduzido coisas ou de alguma forma a gente simplificou alguns movimentos e trajetos, ninguém parou. Então a gente não fez uma análise, a gente não fez um planejamento, né? A gente entrou nesse esquema novo de uma forma abrupta, completamente abrupta. E às É vezes a muito gente mesmo. tá com mais coisa do que antes, mais preocupação, mais pensamentos, mais excesso de coisas para organizar. Eu vi muita gente fazendo metas para esse período, assim, com inúmeras coisas. Arrumar casa, organizar papel, organizar a vida. E é muito idealizado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Por isso que eu acho que essa frase, se ocupar não é produzir, a gente precisa entender isso e abrir mão dessa ideia de ser multitarefas, né, ou de lotar as coisas como se isso fosse um benefício, mas não é. Sim, uma coisa que quem me conhece sabe, né, que eu gosto muito de listas e é uma coisa que eu falo muito aqui quando eu faço live, quando eu converso com as pessoas, porque eu acho que a lista é, ela, ela tira do nosso cérebro aquela preocupação, porque nosso cérebro também não foi feito para guardar um monte de informações, né? Então, quando a gente passa para o papel, a gente já está desocupando um lugar no nosso cérebro e a lista eu percebo que ela tem um outro benefício, assim. Primeiro, você aprendeu o que é prioridade, porque tem gente que coloca 10 coisas em prioridade. Uhum. 10 coisas não são prioridade. Prioridade é o que é principal, o que é mais importante, né? Então, é você colocar a prioridade. Então, você acorda no dia anterior, você faz uma lista do que você precisa fazer amanhã. Isso é legal para você se organizar. A outra coisa muito legal é quando você consegue riscar, ticar um item da lista, dá uma sensação de paz, de prazer, de alegria muito grande, né? Uhum. E
é importante também a gente saber que se você fez uma lista de 10 coisas para fazer no dia e você não conseguiu, tudo bem, não tem problema. Você Uhum, deixa para o dia seguinte, porque a gente fica, né? Não, eu preciso. Quem tem criança pequena tá desesperada com o tal do homeschooling, e aí eu tenho que fazer uhum, homeschooling, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que ler um livro, eu tenho uhum, que assistir uma série, blá, blá, e a gente não tem que nada, na verdade, né? O que a gente precisa fazer é respeitar o uhum, ritmo que a gente até já tinha antes, percebendo que muita coisa mudou. uhum, E eu aprendi esses dias com você, né, que a falta de foco está dentro de um dos pilares da ansiedade, que é a uhum, hiperagitação mental. uhum. E isso atrapalha demais a gente, né? Sem dúvida. Mas olha que legal, isso que você disse, de fato, está descrito na literatura e até vou operacionalizar para todo mundo, até meio como dica, assim. Então, assim, acho que uma das primeiras dicas do que você está dizendo é, se as pessoas querem melhorar a produtividade e se elas querem investir em foco, elas precisam estabelecer um horário por dia mínimo para que elas planejem e pensem no dia. Então, essa ideia de você acordar e já sair fazendo e criando o seu dia à medida que ele acontece. Ixi, deu uma travadinha. Voltou ou não? Voltou, voltou, Voltou? voltou. Então, dica fundamental é essa, assim, em vez da gente começar o dia e ir fazendo automático as coisas, ou ir criando o dia, né, conforme ele for acontecendo, 5 minutos por dia antes de começar, senta e começa a descrever o seu dia em etapas. Esse é o primeiro ponto. Aí o que você falou, segundo ponto, conforme você for cumprindo, celebra a conquista, né? Percebe assim, olha, fiz a primeira coisa. E aí é isso, risca lá, faz um traço, vai acompanhando as suas conquistas. O Uhum. processo de satisfação ele está muito mais atrelado a pequenas conquistas e sucessivas e consistentes do que a grandes conquistas em épocas distantes uma da outra. Então, esse é o Uhum. segundo ponto. E a terceira coisa que você falou, cobrança nesse período de produção é uma das piores coisas que tem, é um dos maiores venenos, porque se você colocou lá uma lista de 10 itens e você fez 7, você precisa valorizar o que você fez em detrimento do que você não fez. E a Uhum. melhor forma de você fazer isso é que você está num processo de descoberta do seu organismo a todo momento. Então, possivelmente, num próximo dia, você não vai colocar 10 coisas de novo, você vai colocar 7. E aí você vai se desafiando aos poucos, aí você coloca uma oitava coisa. E é um processo que tem que ser estimulante. E a culpa é uma das coisas mais desestimulantes que tem. Então, 3 pontos que você falou, só para orientar para todo mundo, né? Iniciar o dia planejando, celebrar cada uma das etapas conquistadas e não se culpar ao final do dia quando as tarefas não tiverem sido concluídas. Isso é fundamental, é lei para todo mundo. Porque não é trabalhar mais, né? É trabalhar de uma forma inteligente. É, E hoje em dia até tem ferramentas para isso que a gente pode utilizar, que ajuda bastante, além de listas e tal, mas existem aplicativos, por exemplo, tem um aplicativo que chama Pomodoro, que ele faz isso de você trabalha X minutos e você também descansa, faz outra coisa, desopila durante X minutos, porque isso é importante, né? Aquela coisa da gente falar, não, eu trabalhei das 8 às 8, a pessoa que fala isso com tanto orgulho, achando que que trabalha demais, que é melhor que os outros, e não é. A gente sabe que nosso cérebro não consegue funcionar dessa forma, né? sim, sem dúvida. Tem 3 conceitos que dá para a gente acrescentar nisso tudo, nessa conversa toda, que eu acho que pode ser importante da reflexão, que são os conceitos de eficácia, conceito de efetividade e conceito de eficiência, que corrobora ainda mais com o que a gente está dizendo, né? Então, assim, produzir uma parte desse processo. Então, como eu dei lá o exemplo dessa linha de produção. Então, você ter lá o seu produto final feito é uma coisa. Agora, você fez ele com eficiência? Você conseguiu de fato realizar aquilo que você idealizava, ou ficou mais ou menos, ou não ficou exatamente como você queria? Então, esse é um primeiro conceito. O segundo conceito que a gente vai pensar é o conceito de efetividade. Aquilo que você produziu tem efeito? Gera aquilo que você quer? Né? Então, quando você arruma a sua casa, a sensação que você tem é aquela sensação que você queria? Né? Então, muitas vezes,
corroborando com essa ideia, muito mais interessante do que você encher de coisa, do que você criar inúmeras metas, é você ter aquela que quando você realiza, independente do tempo que você levou, ela gera efetividade, é efetivo, aquilo te gera uma sensação, né? Gera um efeito, gera um prazer, né? Uma satisfação que dura mais. E a gente pode falar também de eficiência, que é o quanto a gente consegue fazer as coisas do modo mais econômico possível, com o menor gasto de energia possível, né? E para isso, é isso que você está inserindo aí. A gente já tem inúmeros métodos, né? Então, hoje em dia, é muito difícil a gente não encontrar recursos, seja de literatura, seja de técnicas, para que cada um teste e vá se descobrindo. O que eu às vezes acho, Dri, que a gente está nesse mundo muito imediatista, né? E cada vez mais a gente está no mundo do aperta um botão e a comida chega, né? A gente já nem mais espera, nem mais faz e tal. É que as pessoas ainda criam uma expectativa da fórmula mágica, né? Do como é que eu produzo mais em menos tempo, mais rápido, como se isso fosse um processo automático. E a gente precisa lembrar, seres humanos são seres em desenvolvimento. Então a gente precisa de treino, a gente precisa de prática, a gente precisa de dedicação, né? Então tudo que a gente for falar aqui, é importante também a gente dizer que não tem como objetivo milagre, porque não existe, né? É um treino, né? Você falou de treino. Assim como um músculo que a gente trabalha durante a atividade física, o foco também é algo que pode ser estimulado, né? Que a gente pode trabalhar dia a dia. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho foco, ponto. Assim, eu não sou uma pessoa que consegue focar, que consegue me concentrar. Isso pode ser uma habilidade que a gente pode desenvolver. A gente trabalha dia a dia, né? Ninguém nasce assim, eu tenho foco, eu não tenho foco. Não, tanto que se você pega, né, qualquer criança, se a gente pega um bebê, por exemplo, e acompanha os primeiros anos de desenvolvimento, a gente vai vendo que a gente nasce com uma habilidade cognitiva de foco extremamente restrita, né? Então, o quanto de tempo uma criança consegue ficar diante de uma mesma atividade ou de um mesmo objeto? Pouquíssimo. Então, o foco, né, que está associado à atenção, concentração, eles são considerados habilidades cognitivas. Então, são componentes do nosso cérebro que não nasceram prontos, ou seja, a gente não nasce com a estrutura já desenvolvida, né? Ela é uma estrutura a ser desenvolvida. Então, como é que esse desenvolvimento é feito? Depende de que estímulos e de quanto tempo diante desses estímulos eu fico. Então, olha o que a gente está vivenciando atualmente, o que é muito sério. Então, você pega uma criança que não tem o recurso de foco, porque ela não nasceu com isso. E aí, o que é que você treina nela? Então, hoje em dia, a gente está dando estímulos para essa criança, que a gente chama de hiperestímulos, perdão, que são estímulos de muita intensidade, então celular, tablet, televisão em excesso, né, que são estímulos de uma hiperativação mental, onde a criança, fisicamente parada, ela está lá diante de uma coisa hiperestimulante e a mente dela está treinando o quê? Está se desenvolvendo para fazer o quê? Está desenvolvendo para fazer a hiperativação, né? E aí, olha que interessante, essa criança amadurece, se torna um adolescente, se torna um adulto e a gente tem a expectativa de que esse indivíduo tenha desenvolvido foco como? Se na verdade o treino que a gente fez foi o contrário disso, né? A gente não fez um treino de redução, a gente não fez um treino de concentração, de uma coisa de cada vez, de espera, de paciência, porque tá tudo interligado. Não existe um botãozinho que a gente fala, esse é o botãozinho do foco, aperta ele, só ele. É tudo interligado. Então, para se você se manter numa atividade o maior tempo possível, com o maior nível de concentração, né, sem perder, isso envolve todo um sistema. Sistema cognitivo, sistema fisiológico, sistema emocional. Então, não tem como dissociar, né, essa questão. Mas a defesa que a gente tem que levantar nesse momento, né, que a ciência prova isso, é que sim, é um processo, como você disse, de aprendizagem, de treino. Então, estamos dispostos a fazer esse treino, né? Lá no grupo que você faz parte também, que a gente tem o grupo de ansiedade, né? Que é um grupo que eu criei justamente para oferecer para as pessoas também de forma totalmente gratuita nesse momento, conhecimento e alguns recursos. O que a gente vê, né? A gente está numa fase onde a gente está investigando a rotina de todo mundo.
E agora todo mundo vai ter que olhar para sua rotina e falar assim, peraí, eu vou ter que colocar um treino que seja de mindfulness de 5 minutos. Mas onde eu vou colocar? O que eu vou ter que abrir mão? Né? Em que momento eu vou tirar? O que eu vou reduzir? E esse processo, na verdade, é escolha. Então a gente vai ter que ter disposição, porque não tem milagre, não é mágico, como a gente está comentando aqui, né? E assim, não é você que vai fazer pela gente, por alguém, né? O João fez uma pergunta aqui. Independente das atividades corriqueiras de cada um que fomos obrigados a trazer para casa, será que as atividades não estão sendo realizadas muito mais para ver o tempo passar do que por produção? Então, João, assim, acho que a gente vai ter que avaliar cada caso, mas sem dúvida, algumas pessoas que receberam mais tempo, ou melhor, perderam atividades dentro do seu tempo, estão tendo um sentimento ou uma sensação de ócio, ou uma sensação de vazio, e aí talvez elas estejam buscando muitas atividades para tapar essa sensação. Mas é por isso que eu falo. Olha que interessante, a gente saiu de uma dinâmica social extremamente agitada, cheio de coisa. E aí a gente chegou agora numa dinâmica social de redução, abruptamente. Então esse indivíduo que saiu daqui e veio para cá, ele não teve treino e preparo para ir reduzindo aos poucos e se habituando. Então muita gente sente um vazio. Fora que, na verdade, essa limitação ela não foi opcional. Né? Então a gente não está falando assim, então foi imposta por uma condição de saúde. Né? E ótimo, quem puder realmente tem que ficar em casa, tem que reduzir, tem que mudar e tudo mais. Mas vai ter vazio. Então as pessoas vão se sentir ociosas, limitadas, e por isso elas vão acabar enfiando atividades ali dentro, porque elas não estão habituadas a fazer menos, a fazer as coisas num ritmo mais lento, a organizar o dia de uma forma mais tranquila. Agora, também já conheço e sei que existem pessoas que estão trabalhando muito mais mesmo, né? Aumentou-se o nível de produção e de exigência, porque as empresas perdendo e tendo prejuízos econômicos, né? Reduz o número de funcionário. Então, aquele funcionário que antes dividia aquela função com 3, tem muito mais coisa para fazer. Então, ele também vai precisar aprender como é que ele gerencia mais coisas dentro do mesmo tempo. E aí vem aquela questão, né, Dri? A dinâmica do home office. Porque, assim, você ter concentração e foco e você gerenciar o tempo dentro de um espaço que você já estava habituado, que já está cheio de estímulos para isso, e você trocar totalmente, ir para sua casa, onde os estímulos não são feitos para isso, né? São feitos para descansar, para relaxar. E aí, como é que você troca, né? E claro, é uma adaptação, então a gente também não vai mudar a chavinha do dia para a noite. Mas, né, tentando responder aí o João, é isso. A gente tem os dois casos, né? Temos que avaliar caso a caso. Porque esse negócio do home office não foi uma escolha, né? Porque quando alguém decide fazer home office, tem todo um planejamento, uma preparação, uma estrutura dentro de casa. A gente foi colocado dentro de casa, né? Até o Ivan, que está aqui na live, ele fala um negócio que eu acho muito legal. A gente não está trabalhando de casa, a gente está trabalhando com a casa. Porque né, a máquina de lavar roupa funcionando enquanto você está trabalhando. Ontem, inclusive, aconteceu uma coisa super curiosa. Eu tive uma audiência online e a juíza, sempre a gente tem aquela imagem da juíza num lugar mais alto que a gente, de roupa, não sei o quê. Ela estava no computador no quarto dela, e aí no meio da audiência, o filho dela, de uns 4 anos de idade, chegou e ela falou, gente, eu tenho um assistente agora. Ele sentou no colo dela e ficou falando. De uma certa forma, isso também humaniza as pessoas e deixa a gente no mesmo nível, né? A gente percebe que todo mundo é igual. Aquela vossa senhora lá é uma pessoa que está no quarto, que está com o filho. Então, de uma certa forma, a gente percebeu que tá todo mundo é igual, né? Todo mundo eu vou te dizer, essa mudança ela não vai ter retorno, assim. Essa transformação já e muita gente está descobrindo vantagens nessa experiência, oportunidades nessa experiência, né? Que aquela coisa da crise também traz uma oportunidade. Então, assim, é uma mudança que veio para ficar mesmo. E eu acho extremamente válido esse seu exemplo, justamente por essa questão da humanização. Hoje, a nossa relação com as pessoas está sendo da intimidade para intimidade. Então, eu estou na minha casa, você está na sua. Então, a gente está falando das nossas casas,
Uhum. E isso faz mesmo uma grande desconstrução das relações sociais, o que faz todo sentido. Mas é isso, você deu o exemplo de um home office que aconteceu possivelmente sem grande planejamento. Aliás, talvez nem dê para ser idealizado, porque afinal de contas a casa ela é muito mais inicialmente um ambiente familiar, né? Como é que você explica para uma criança de 4 anos que, olha, agora a casa virou um ambiente de trabalho, né? Sim. Mudou-se. Então tem uma adaptação grande aí. Deixa eu fazer um comentário que eu acabei de ver que entrou a Jean Lan, que é o Saint Jean Lan, que é monja. Ai, que legal, bem-vinda. É uma amiga minha, a Jean Lan, e ela trabalha incessantemente dentro dos treinos meditativos, né, das práticas meditativas, uma série de dinâmicas e exercícios para que a gente possa desenvolver cada vez mais foco, porque é como eu falei, né, o foco é uma atividade cognitiva, uma atividade mental. Então, se você não souber lidar com a sua mente e com todas as interrelações que nela, né, estão, o teu organismo, o teu corpo, os teus sentimentos, esse momento pode ser muito torturante. E é isso que Sim. a gente vê, muita gente sofrendo, né? E, Guga, tem muita gente que eu converso que fala assim: nossa, eu tô me sentindo super culpada, super mal, porque hoje eu não tive energia para fazer nada. É importante que nesse momento a gente também se permita não fazer nada, né? E não se culpe por isso, porque daí você olha lá no Instagram e, nossa, a pessoa acordou, fez ginástica, meditou, fez yoga, leu um livro e eu não fiz nada. Não tem problema, assim, porque, que nem você falou, a gente saiu de uma vida super agitada, com uma rotina, que a gente pegava o carro, ia para o trabalho, pegava o trânsito, chegava no escritório, por uma coisa dentro de casa. E tem muita gente também, até tem uma médica amiga minha que está aqui, que ela é oftalmo. Ela não tem como trabalhar home office, né? Um Uhum. oftalmo não tem como atender online. Então ela está em casa e mudou totalmente a rotina. Foi até ela que brincou no começo que está fazendo muita faxina. É uma mudança muito brusca, né? Alguém que sai de um consultório, que atende o dia inteiro, para ficar em casa o dia inteiro, né? Então, e E olha é que coisa louca. Caminhando com Ana, tá falando eu. Que coisa louca, assim, a sociedade contemporânea, imediatista, capitalista e tudo mais, ela problematizou o nada, né? Então a gente tem aversão ao nada. Quando, na verdade, primeiro, não existe o nada. Esse nada, ele não existe. Então, assim, a gente pode falar de uma hiperredução de coisas. E se tem uma coisa que eu conheço que traz benefícios absurdos, são as práticas de mindfulness, de atenção plena, de meditação, que são práticas de redução no maior nível possível da sua atividade mental. Então, é um contrassenso a gente ter aversão ao nada, né? Na verdade, a gente deveria observar para esse momento e ver o valor que o nada tem. A importância que tem você silenciar, você entender o seu organismo. E é isso, tá todo mundo agora percebendo que a gente estava hiper funcionando, né? E que agora a gente tem uma oportunidade de não intercorrer no mesmo erro, né? Eu vejo muita gente, Dri, falando assim, eu quero que volte logo. Eu quero que tudo volte logo. Eu quero minha vida de volta. E aí eu fico pensando assim, ok, se essa fala tiver relacionado com nós queremos que as pessoas não mais adoeçam, que as pessoas não mais morram, né, que a saúde não se comprometa, maravilhoso. Mas eu sei que as pessoas não estão falando só disso, né? Elas estão falando, eu quero aquela vida lá. E aí eu fico me perguntando assim, sério mesmo? Que as pessoas querem aquela vida mesmo? Será que elas não vão se aproveitar desse momento para se desenvolver, para aprender e talvez a hora que passar terem uma vida melhor do que aquela, sim, né? sim. Eu até falo, né? Outro dia eu atendi um grupo que falou assim: eu não vejo a hora de tudo voltar a ser como era antes. Eu falei: não vai voltar. Não existe. O mundo que a gente conhecia não existe mais. Pode voltar, não ter mais essa coisa do contágio, voltar a trabalhar, o comércio abrir, etc e tal. Mas a vida como era antes já não existe mais, né? Uhum. E é engraçado que antes, né, na vida anterior, eu ouvia, você também devia ouvir muito, a gente ouvia direto, muita gente falando assim, nossa, eu queria tanto ter tempo para ficar mais com os meus filhos, queria tanto poder trabalhar de casa, queria tanto não ficar 2 horas no trânsito. E agora, de uma certa forma, o universo ouviu e nos trouxe isso, né? E aí, quando chegou, a gente não está
sabendo aproveitar, tipo, oi, como assim? Eu não fico mais 2 horas no trânsito? Oi, eu tô o dia inteiro com os meus filhos. Isso é uma outra questão, né? Porque tem muitos pais que delegam essa função de educação para a escola e agora estão desesperados, né? Porque, como assim? Meu filho Sim. está em casa 24 horas e eu que tenho que educar 24 horas. E tem muita gente, que nem a Mai tá falando, né? Ela gosta muito de ficar em casa e tal. O meu filho é outra pessoa, ele trabalha em TI, trabalha numa empresa em São Paulo, então pega fritado, pega trânsito, não sei o quê, e agora tá em casa e ele falou, por mim podia ficar assim pro resto da vida. Tá Uhum. adorando trabalhar de casa. Então, eu acho que é muito uma questão também da gente se adaptar, isso que a Mariana falou, também A Mari penso assim, falou, duvido que todo todo mundo mundo, quer voltar a ser como antes, ou era todo mundo muito feliz antes. Então, sem dúvida, tem uma coisa nisso que você fala, Adri, que vale a pena a gente avaliar, que é o ego. Porque, na verdade, a pessoa que antes dizia assim, ah, não vejo a hora de estar com a minha família, de ficar em casa e tudo mais, ela queria isso no momento em que ela decidisse fazer isso, né? Então, é muito uma questão também egocêntrica, porque, na verdade, é isso, a gente está nessa situação sem, teoricamente, uma escolha, né? Assim, claro que a gente tem a escolha de não fazer, mas não foi inicialmente uma dinâmica criada ou incitada pelo meu eu. Então, uhum, quem tem uma similaridade com esse momento, quem já estava alinhado com isso, óbvio, não vai ter um grande sofrimento. Mas quem não optou por isso está em sofrimento. Por isso que realmente a gente está numa grande oportunidade de reflexão. O que é que a gente quer de fato da nossa vida? E tudo bem a gente querer uma coisa hoje e depois querer uma coisa amanhã. Mas que agora, essa experiência, ela pode nos levar a uma série de reflexões, de rever valores, né? De observar melhor aquilo que nos faz sentido, eu não tenho dúvida. Mas também uhum. não tenho dúvida de que tem uma galerinha que vai passar batido, tá? Que vai passar por essa experiência, não vai aprender muita Sim, coisa, né? sim. Acho que, infelizmente, muita gente, né? É. Mas muita gente também eu acho que vai aprender muito. Eu acho que tem muita gente que já está aprendendo muito. Até esses dias eu li um negócio, né? Que as pessoas formadas, doutoradas, pós-doutoradas estão em casa e quem é essencial agora, muitas vezes é um lixeiro, um não sei o quê, que são as Uhum. pessoas essenciais. Então também é um momento para a gente refletir, Sim, ter uma valor das coisas. de valores, né? Exatamente. Eu vejo assim, hoje em dia você não tem. Ninguém mais usa o carro, né? É muito difícil, a gente não está indo até o mercado de carro. Então, Uhum. aquela coisa de exibir o carro, exibir a roupa, exibir não sei o quê, hoje não vale mais nada, né? Porque tá todo mundo dentro de casa, todo mundo de chinelão, de pijama. Isso de estar de pijama, na minha opinião, né? Eu sei que existem alguns estudos, e é também uma opinião minha, mas não todo mundo concorda. Eu acho que mesmo a gente estando em casa o dia inteiro, é importante, até para o nosso cérebro, a gente criar uma rotina. Uma rotina no Uhum. sentido de acordar, de se trocar, de tirar o pijama, de Uhum. Uhum. quem normalmente fazer a barba, que é mulher, de se maquiar, para a gente também não ter essa sensação de que a gente está doente dentro de casa, né? Sim, não, funcional. Você sabe que tem uma, acho que tem uma pessoa aqui que comentou um negócio interessante que é para te encantar, é isso? Ah, isso, a Fabi. Fabi, para mim é um test drive de ver se realmente funciona para mim, para trabalhar em casa, porque não sou muito organizada com o meu dia a dia. Então, Fabi, é interessante essa sua observação, porque assim, ok, é uma oportunidade para testar, mas o que eu estou fazendo com esse teste, né? Porque ser organizado não é uma coisa que vai cair na sua cabeça ou que você vai acordar um dia, pronto, agora eu sou organizado. Você vai precisar praticar. Então, lá no comecinho da nossa conversa, a gente falou, né, eu e a Adri, sobre fazer uma lista no início do seu dia, extremamente importante, celebrar cada uma das conquistas. Então, vai ter que arregaçar a manga para poder desenvolver essas habilidades, não tem jeito, né? Claro que O tem que dentro mais? disso uma ansiedade, né? Que nem a Ana falou, a Ana é médica, ela e o marido dela são médicos, tem filhos na faculdade. Ela falou: a gente não está trabalhando, a gente não ganha e as contas continuam vindo. Então, sim, a gente sabe que tem essa questão dessa preocupação, dessa questão financeira, né? Claro, sem Mas dúvida. infelizmente, essa é uma coisa que a gente, no máximo, pode ser criativo e pensar em alguma outra coisa para fazer. É um momento também que eu acho que vão surgir muitos talentos, muitas
habilidades, muitas pessoas vão descobrir novas habilidades, né? E talento não quer dizer que precisa ser um gênio, né? Talentos, alguém que tem facilidade em alguma coisa, começar a disponibilizar cursos online, alguma coisa assim. Até terapia online foi uma coisa nova e que muita gente, não sei como que tá o teu retorno, mas eu ouço muita gente falando assim, nossa, eu adorei isso, mesmo depois que pudesse sair, eu quero continuar fazendo isso. Tem muita gente que está se adaptando e gostando, né? E você sabe que também é uma reflexão importante, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que a produtividade, para que o foco, eles não se tornem medidas de controle. Porque aí a gente vai para um outro lado, né? Que até como você começou a dizer, se você não conseguiu fazer as 10 coisas que você listou, não há necessidade de culpa. E aí, o que a gente descobre nesse momento que a gente está vivendo? Que a gente não tem controle. E a gente não tem mesmo, né? Assim, a descoberta, na verdade, é pela ilusão do controle. A incontrolabilidade é uma lei que rege o universo. Então, essa pandemia, se alguém aí tinha dúvida, né? Se as pessoas tinham dúvida de que elas tinham controle, elas estão descobrindo que não. Então, sim, muita gente, né, como a Ana comentou aí, muita gente vai ter os seus trabalhos restritos, perdidos, não vai ter renda, não vai ter dinheiro, vai ter que mudar. E aí, além das estratégias, a gente vai ter que pensar, quem sou eu nesta incontrolabilidade? Como é que eu funciono quando eu perco o controle? E aí que a gente vai descobrir quem tem recurso para lidar com a incontrolabilidade e quem não tem recurso para lidar com a incontrolabilidade. Você sabe, a Adri me conhece já há bastante tempo, eu falo de incontrolabilidade, né? Porque a ciência traz esse assunto muito forte, porque nós acreditamos na ilusão do controle. E eu não tenho controle sobre as coisas. Tanto que a própria ciência retira a palavra, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, a gente não fala mais controle de ansiedade, né? Porque não há uma possibilidade de controlar algo que tem o próprio funcionamento, que é o mecanismo do organismo. Então eu vou gerenciar. O que eu posso fazer é administrar. Senão a gente gasta uma energia tão perdida em tentar controlar, em tentar manter as coisas, que aí vem uma pandemia e mostra para mim, para você e todo mundo que a gente gastou uma energia de forma desnecessária, né? E que a gente não tem o controle de nada. A Ana está falando que ela não gosta online porque ela gosta do abraço, da energia, do olho no olho. Sim, é muito gostoso, claro. Eu até brincava com a Paty também, que faz terapia com o Guga. Falava, só da gente chegar lá e ganhar aquele abraço já foi. Lógico, é uma delícia, né? Assim, nós somos seres sociais, né? A gente gosta do convívio, a gente precisa estar com outras pessoas. Mas nesse momento a gente também acabou sendo muito criativo e criando novas formas de comemorar aniversários, de estar junto de uma certa forma, mesmo que à distância. Então, é que nem você falou, a gente vai descobrir novas habilidades, a gente vai colocar a nossa criatividade para funcionar e é importante a gente administrar tudo isso para não pirar. Já fica aí uma dica para próximos encontros. Criatividade é um tema muito importante nesse momento, viu? Faremos, vai ser uma honra fazer uma live. Oi, Lu, tudo bem? Vai ser uma delícia. A Carla fez uma fala aí sobre a mãe que está em desespero. Não aguenta mais ficar em casa, tem se sentido inútil, quer voltar ao trabalho presencial. Vou dar meu pitaco aqui, tá, Carla? Você não pediu opinião, mas a gente está aqui para isso, né, Dream? Então, a gente precisa entender o que é esse desespero. Porque, na verdade, acho que a Adri deve ter falado na live dela sobre frustração, que quando a gente se percebe com algum tipo de insatisfação, a gente, na verdade, está com dificuldade de lidar com a nossa frustração, ou seja, com aquilo que não atende à minha necessidade. E a vida não vai atender à minha necessidade mesmo, né? A gente precisa parar de se iludir com coisas que nos atendem, porque a vida não foi feita para me atender, né? O mundo não se construiu para me satisfazer, né? Ou para satisfazer ninguém. O mundo é o mundo. Então, assim, sou eu que vou lá no mundo e falo assim, peraí, deixa eu acessar isso, deixa eu buscar isso, deixa eu trazer isso, né? Então, assim, na ausência da possibilidade de satisfação daquilo que eu estava habituado, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que está no meu alcance? E o quanto eu suporto, né?
essa frustração de não fazer. Então, Carla, a gente precisa bater um papinho com a sua mãe aí, pra gente entender. Nesse vídeo que eu fiz hoje da frustração, falando sobre frustração, é muito importante a gente aprender a lidar com a frustração, com as frustrações, né? A gente, até com criança, quem é mãe, pai, tem aquela coisa de não, coitadinho, não vou deixar ele passar por isso, se frustrar. Gente, é um presente você deixar o seu filho se frustrar, porque as crianças precisam se frustrar para se tornarem adultos saudáveis, né? É importante a gente aprender a lidar com as frustrações. Sim. Às vezes acho que virar uma linha tênue entre não cumprir coisas da lista e virar preguiça, procrastinar e ficar justificando. Espera aí que eu perdi, não estou conseguindo ler. Ela fez assim, ela disse que existe uma linha tênue entre assim, ok, não fiz, tudo bem, e isso virar procrastinação, virar justificativa. Mas, sem dúvida, é uma linha tênue. Aliás, a vida é uma linha tênue em tudo. Agora, vamos entender, na verdade, o que é, de fato, ações que eu quero fazer, que são importantes para mim, e o que é excesso. Então, assim, não dar conta de 10 tarefas no dia, muitas vezes era o que iria acontecer. Esse é o esperado, porque 10 coisas para o teu organismo é muito. E a gente está se distanciando cada vez mais do nosso organismo para atender as demandas, para atender a sociedade, para atender a vontade do outro, né? Quantas vezes a gente se vê, por exemplo, numa relação amorosa, familiar, não atendendo a necessidade do outro, né? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, é mais uma reflexão, assim. A gente não está aqui para atender a necessidade do outro. Então, atender a necessidade do outro é uma possibilidade, que depende de inúmeras variáveis. E numa relação a gente precisa saber o quanto eu consigo, o quanto eu dou conta, o quanto eu não dou. Então, tem que sim olhar para essa linha tênue e ir avaliando, caso a caso, quando é que você está se permitindo e quando é que você está, na verdade, fazendo uso dessa permissão para não fazer as coisas que você quer, né? Isso que você falou de relação é interessante, que tem acontecido muito nesse momento de quarentena, assim. As coisas ficam maiores, elas tomam uma proporção muito maior. Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou assim, gente, eu vou me separar, porque assim, eu já sabia que eu e meu marido, a gente tinha uma visão um pouco diferente em relação à educação do filho, só que agora os dois 24 horas dentro de casa, isso está muito latente. E a gente está brigando direto. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode até falar numa outra live também, mas o quanto também os relacionamentos estão sendo colocados em prova, sim. Eu acho que dá uma live inteira esse assunto. Anota aí na listinha pra gente fazer uma próxima. A gente já tem duas aí, criatividade e relacionamentos em quarentena. Mas dando um spoiler, a gente está descobrindo na quarentena o que já era fato, que nós não nos relacionamos com as pessoas por quem elas são. A gente se relaciona com as pessoas pelas ideias que a gente faz delas. E justamente a quarentena está me obrigando a ver aquilo que eu, da forma idealizada, não queria ver. E agora eu tenho que ver, porque tá aqui, não tem como virar o olho e não ver. Não tem como pegar o carro e cada um ir pro seu escritório. Sim, então a gente vai ter que descobrir que, na verdade, a gente precisa se relacionar com as pessoas como elas são. E talvez a gente não queira se relacionar com as pessoas do jeito que elas são. E aí temos um problema de relação mesmo, né? Exatamente, a Carlinha falou que vai mostrar. Mostra sim, Carla, o vídeo sobre frustração tá no YouTube, mas eu descobri hoje que a live aqui a gente consegue também baixar e aí eu acho que eu consigo disponibilizar no IGTV. Então, acho que a live consegue ficar gravada sem ser por 24 horas. A Fabi está falando que a mãe dela também. Eu acho que as pessoas mais velhas, elas estão com uma dificuldade de alguém virar e falar, viu, você não vai mais sair de casa, né? Está sendo mais porque difícil. é uma perda de autonomia, porque assim, né? Qualquer um sofreria nesse processo mais egocêntrico se alguém chegar para você e disser assim, não, você não vai. Não, você não pode. Aí eu observo os outros fazendo e eu falo, mas por que eu não posso? Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente não faça desse cuidado com os idosos, né, dessa proteção, na verdade um processo de extrair deles a autonomia. Então a gente precisa debater, conversar, alinhar, para que o indivíduo possa ele perceber que ele não pode sair de casa, como eu disse, poder todo mundo pode, aqui não é recomendado.
né? Então que ele não vai sair de casa por uma decisão dele, por uma opção dele. E não porque a família se reuniu e decidiu, olha, avó, você não vai sair de casa, você vai ficar aqui, né? A gente vê aí uma série de memes, óbvio, bem-humorados e tudo mais, mas eles refletem, sim, uma tratativa que muitas vezes a sociedade fez, que é de inutilizar o idoso. Que já era, né, Dri? Já é uma prática social extremamente preconceituosa, né? A grande maioria das pessoas pega a avó, bota no carro, tira a avó do carro, bota na padaria, pega da padaria, devolve em casa, como se a avó não tivesse opção, não pudesse decidir o que ela quer fazer. Então a gente precisa devolver essa autonomia, inclusive nesse momento, né? E aí, olha que interessante, e se a avó decide de forma autônoma sair na rua? Aí a gente vai pensar assim, não, mas aí se acontecer alguma coisa com ela, eu vou sofrer. Então, tem uma dinâmica acontecendo aqui, né? Que é uma dinâmica de egos, que a gente também vai precisar aproveitar esse momento para conversar, debater, dialogar. Agora é a hora de todo mundo aprender a conversar e a dialogar, né? Estamos cheios de oportunidade para isso. Então, o que podemos fazer para ajudar ou melhorar essa comunicação com as nossas mães e idosos para não termos ou não diminuirmos, ou para diminuirmos os atritos e os problemas. Kátia, é isso? Kátia Batalha? Ô, Kátia, a gente pode voltar para falar de uma coisa que chama-se comunicação não violenta. A gente tem um treino social de se comunicar de forma muito violenta e agressiva com as pessoas. Não estou dizendo que você faz isso, nem estou dizendo que a maioria das pessoas faz isso intencionalmente, tá? Então, assim, em termos bem básicos, quando eu, ao me comunicar, eu anulo, eu negligencio o eu do outro e a necessidade do outro, eu estou agindo de forma violenta ou de forma abusiva. Mas aí é uma conversa para outro momento. Inclusive a produtividade e foco, a gente perdeu ele por aí, né? Exatamente. Não podemos perder o foco. Não podemos. O nosso tempo está acabando, passa muito rápido, né? Já passaram 52 minutos, em 1 hora o Instagram derruba. Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa... Agora é a hora. Nesse momento não dá. Vejo pelo meu pai, que tem um pouco de Alzheimer. Tem horas que precisa ser mesmo na bronca. Na bronca. Tô deixando a minha mãe bem à vontade, fazendo as coisas do jeito dela. E é engraçado como cada idoso tá lidando de um jeito, né? Por exemplo, a minha mãe tá super temerosa, assim, então ela não quer receber visita dos netos, apesar de estar sofrendo com a saudade, ela não quer. Ela não vai ao supermercado, porque ela tá com medo. Super relevante a compartilhar. A Paty é maravilhosa. A única live que eu vi inteira na vida. Ô Paty, você vai ver outras. Ela está falando Paty, pior é que eu sempre falo, ela nunca viu uma live minha. Eu falei, o dia que fizer uma live com o Guga, você vai ver. E vejo, e viu mesmo. Ivan, obrigada. Tomando o caminho que a live tomou, amigo. E tem isso, esse negócio também, né? Da tal produtividade, que agora todo mundo foi ter voz, né? Todo mundo. E tem muita coisa vazia, muita coisa aí que a gente sem conteúdo. Que não agrega, não acrescenta em nada. Então, Sim. Quando tem uma live assim com o Guga, eu acho que é para ser vista mesmo. Com o Guga e com a Adriana. Você também está nessa live, não esqueça disso. Gente, obrigada. A Nath também é psicóloga, eu estava conversando com ela esses dias. Porque todos nós estamos sentindo isso, né, Guga? O fato de você ser psicólogo não te liberta de sentir todas essas angústias. Esses dias eu estava falando, o fato de eu estar estudando e trabalhando com inteligência emocional não me deixa imune a ter ansiedade, que somos todos humanos, né? Sem dúvida. Obrigada. Estamos todos nessa, passando por muitas novidades, muitos aprendizados, é muita coisa nova. Amanhã vou acordar e fazer uma lista com prioridade para o fim de semana. É isso aí, Mai, faz. Conta se deu certo. E assim, eu acho que é viver um pouco dentro daquela linha do mindfulness, assim como fazer cada coisa prestando atenção. Acho que o dia também tem que ser assim, é viver um dia de cada vez, né? Sim. Cada dia tem uma novidade, uma coisa nova. Quando a gente desligar aqui, eu vou ver se eu consigo fazer aquilo que eu imaginei, que é disponibilizar a live no IGTV. Então, aí quem quiser ver, e Guga, tem palavras para te agradecer por fazer uma live com você. Eu que agradeço a oportunidade, a gente já estava fantasiando esse encontro, né? Faz um tempinho, que bom que deu certo.
Agradeço muito, Dri, me coloco à disposição, você, todo mundo que está aí, quem precisar de qualquer recomendação, acho que nesse momento, mais do que o meu trabalho, é uma responsabilidade social, de alguma forma eu utilizar o que eu sei e também, óbvio, aprender muito mais, para o benefício hoje social que está muito forte e muito necessário. Então, quem quiser, só vou usar um minutinho para falar do Instituto Inspirar Eu aí ia rapidinho. falar isso. Até se você quiser anotar aqui nos comentários. Eu vou anotar, gente, quem quiser seguir lá, é um Instagram do Instituto que inaugurou. O Instituto Inspirar é um instituto referência no tratamento de ansiedade e estresse, tá? Tem um Instagram muito legal. Sim. E aí, a gente tem uma série de projetos nesse momento acontecendo para as demandas atuais, mas para a ansiedade e para o estresse de uma forma geral. Então, quem quiser conhecer, acompanhar, ó, botei aí para vocês, Instituto Inspirai. E é isso, quero agradecer. Voltaremos, Di, a gente volta. Já tem tema de criatividade, relacionamentos na quarentena, e tem muita coisa aí. Oi, Adna. Do Instituto Inspirar, porque, olha, o Guga é sem palavras para ele, ó, concura. Vocês vão adorar. Guga, Beijo, super Dri. obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui participando com a gente. Foi uma delícia. Beijo, obrigado, foi ótimo. Beijão. Tchau.